Fala galera, tá começando mais um episódio do Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. E hoje nós temos o nosso primeiro convidado, um convidado mais que especial. Então esse episódio vai ser sensacional. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho, especialista em prevenção contra incêndio. E dessa vez estou aqui do meu lado com a famosa Mari Machado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta e urbanista, trabalho com prevenção contra incêndio e hoje do lado de cá estou muito feliz, de fazer parte de mais um episódio, agora tendo aqui o nosso convidado super especial, então eu vim pro lado de cá. Estamos aqui com o Samuel, supervisor técnico da Meta Engenharia, professor na Meta Ensino, engenheiro civil, especialista em prevenção contra incêndio, amigo de longa data, vai nos brindar com uma enchente de conhecimento. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Bom dia para vocês mais uma vez. Para quem está vendo a gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento você está vendo isso. O Kleber já me apresentou super bem. A gente estava conversando aqui. Eu queria muito dar uma babada, como um bom carioca falar isso. Nesse slogan de vocês, a gente estava falando sobre como falar sobre vidas e patrimônio virou um clichê, pouco, na nossa área. Só que, se você é da nossa área, talvez você veja isso como nosso clichê, né? Mas se você não é, às vezes é um recado simples que você pode ouvir. E ele fez uma releitura muito legal, né? A gente teve junto lá na última edição da Preview Weekend, né? Que é um evento que ocorre em São Paulo. E a gente ouviu pela causa, pelas pessoas e pelo movimento, né? Que é uma releitura muito legal. Muito boa, e o Kleber conseguiu dar outro olhar super legal para esse mesmo tema, para essa mesma ideia. Então, eu ouvi isso quando eu tava dando uma revisada no conteúdo que vocês fizeram, que ficou super legal. E não pude deixar de falar isso com vocês aqui. Muito legal mesmo. Não posso deixar de falar também do que a gente está preparando lá na Meta Incêndio Ensino para vocês. A gente preparou o primeiro produto digital regional do país, né? Ninguém tinha criado algo para você conseguir ter uma receita de bolo real para trabalhar em um estado, que a gente estava falando também antes de entrar aqui, né? Do porquê, inclusive, que os processos são todos estaduais no país, né? Exato. Então, a gente tem muitos cursos bons no mercado, mas nenhum tinha tratado regionalmente alguma coisa, né? Então, vai ter todo o detalhamento para o estado do Rio de Janeiro, inclusive de sistema, de consulta de processo, de abertura de processo, da pasta física que a gente tem que levar. E também, por exemplo, a gente tem uma parte detalhada de como se trabalha a SPK no estado do Rio de Janeiro, que vale também para o país inteiro, mas é uma abordagem que não tem como não ser regional, né? Sim. Sim. E lá tá super completo. A gente tá treinando aí 11 a 12 empresas hoje já. A gente conseguiu esse número super legal. É um grande prazer tá entrando nesse mercado, tá entrando dentro de outras empresas, é muito legal. E é isso. Foi legal, Samuel. Sensacional você trazer isso. Primeiro tem que... A César o que é de César, né? Essa releitura foi feita pela minha noiva, né? Tem que dar esse mérito, né? Pra ver se também ganha moral em casa, né? Quando ela escutou, né, esse que virou um clichê, né, que a gente sempre fala que realmente o projeto tem essa função de proteger vidas, patrimônios e o processo produtivo, enfim. E aí ela viu com outros olhos, né, viu com os olhos de quem está de fora e realmente ficou sensacional. Outra coisa também que eu quero trazer aqui é que nós somos clientes da Meta Ensino, a gente adquiriu o treinamento é sensacional, a gente usa hoje ele dentro da empresa. Somos uma das 12 empresas, então aqui a gente está falando como compradores. O treinamento é muito completo, é muito bom. É o primeiro treinamento que a gente viu com esse viés do Rio. A gente sabe que a legislação do Rio é uma legislação um pouco diferente. A gente tem um processo físico e vem ajudando muita gente. Mari também se... Realmente, nós garantimos o acesso ao curso e realmente tem ajudado bastante. Vocês tocam em tópicos que, como o Samuel disse, tem vários cursos de outros estados, mas quando a gente fala de forma regional, o Rio de Janeiro ele tem, sim, algumas especificidades que é importante a gente abordar, que é diferente, a gente não vai encontrar em outros cursos de outros estados. Então, super completo. O Samuel, parabéns, Samuel, porque você explica muito bem, ele traz casos de projetos reais que a gente consegue
aplicar também nos nossos projetos. Então, tá super legal o curso, de verdade. Pô, valeu mesmo. É. Teve toda uma preocupação em trazer o projeto, ao embasamento normativo e o porquê da normativa, né? Então, isso é importante. uma luminária tem que estar... tem uma super bem posicionada ali. Não sei se a câmera tá pegando, acho que não. Mas tem uma luminária de emergência ali do lado da porta que ela tá abaixo do nível da saída de fumaça. Né? Isso tem que acontecer porque tem um acúmulo de fumaça que ocorre na situação de incêndio e que, se ela estiver acima desse acúmulo, vai atrapalhar a iluminação que ela traz, né? Então, assim, é uma normativa, mas tem o porquê da normativa, né? Então, esses 3 braços a gente tentou trazer com o máximo de excelência possível, né? E claro que a gente acabou de lançar o produto, a gente vai fazer muita manutenção nisso tudo ainda. Muito bom, e é uma boa ideia já pra gente fazer um stories hoje, né? Fazer um collab falando dessa luminária de emergência, né? Vamos. Boa. Pessoal, por favor, né? Vocês veem que assim, olha o nível do podcast, olha o valor que a gente está entregando. Então se inscreve, dá like, comenta, bota no grupo de síndico, bota no grupo do futebol, bota no grupo que quiser. Pô, compartilha, tá? Aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais. Segue a @RoboFire, me segue lá, @KleberGouveia_, segue o Samuel Brunenge e, por favor, meta-incêndio.ensino. Sensacional. E hoje a gente vai trazer aqui, né, para balizar nosso bate-papo, são cases reais de processo do Corpo de Bombeiros. Então a gente vai falar do que acontece mesmo no dia a dia. Então, para quem está começando, tem oportunidade aí do curso, tem oportunidade de ver como é que é na prática. E, Samuel, você já tem um case para trazer para a gente muito legal, né? Muito interessante do que vem acontecendo no dia a dia. Isso. A gente tem algumas coisas porque a gente lidar com pessoas o tempo todo, né? Não tem como não fugir disso, né? Então a gente lidar com os nossos colaboradores internos, né? Com os nossos colegas de trabalho, a gente lidar com o cliente que precisa receber a segurança e a segurança viável. Você falou uma parada muito legal, cara, que não tem como você entregar segurança sem entregar viabilidade. Porque se você quiser entregar um projeto extremamente cheio de um monte de coisa e jogar isso como uma obrigação, porque quando o Corpo de Bombeiros chancela, vira uma obrigação para o teu cliente, às vezes o teu cliente não vai executar aquilo, ele vai ficar menos seguro do que ele ficaria executando um projeto viável para ele, né? Projeto devido, enxugado, né? Otimizado pro cliente. E aí a gente está sempre trabalhando com pessoas. A gente estava fazendo um projeto de uma igreja em São Gonçalo, né? Então teve toda uma preocupação na elaboração antes de ir pro Corpo de Bombeiros, com saída de emergência, com todos os tópicos necessários ali, né? E aí a gente recebeu um bilhete dizendo que tinha mudanças estruturais a fazer no projeto e que a gente precisava fazer uma consulta técnica. Falei, tá bom, vamos lá. Vamos até o Corpo de Bombeiros, até porque é muito positivo ir até o Corpo de Bombeiros, né? Fazendo um adendo para poder atender quem talvez não entenda os termos específicos. Sim, o bilhete, né, é a pendência do Corpo de Bombeiros em meio a um processo. Então, o Corpo de Bombeiros recebeu a documentação, ele viu ali o projeto e ele identificou alguma coisa que ele não está concordando, né? Então, ele vai emitir um bilhete indicando quais são as discordâncias dele. E nesse período do bilhete, todos os quartéis, né, eles precisam disponibilizar algo que é muito legal que o CBMERG disponibiliza pra gente, que é uma consulta presencial, né? Então a gente pode ir até o Corpo de Bombeiros e discutir esses pontos com ele para poder trazer justamente a segurança viável para o nosso cliente, né? E aí, nesse caso, ele colocou esse bilhete dizendo que tinham questões estruturais a se resolver, e aí eu fui até o local para poder fazer a consulta. Eu cheguei lá e ele me explicou que ele tinha encontrado um caminhamento máximo superior a 35, que ele já tinha pensado num local para colocar uma outra escada, porque tinha um mezanino nessa igreja, né? E ele falou que ia ter uma aglutinação de pessoas no térreo, porque as 2 escadas estavam dando para o mesmo local. Aí eu olhei o projeto e tal, eu falei, pô, cara, que legal, mano. Poxa, que legal que você teve essa preocupação. Pô, dificilmente a gente vê o Corpo de Bombeiros sugerindo alguma coisa no projeto, né? Acho muito bom, muito positivo a tua preocupação. Só que assim, a gente também pensou na segurança nesse projeto e eu vou dar o meu ponto até porque o cliente precisa executar. E lá
na outra ponta, ele vai me perguntar a normativa que está embasando aqui. Eu não tinha normativa para poder colocar o que ele estava falando. O caminhamento eu sabia que estava certo, se a gente puxasse do ponto que era o ponto real mais desfavorável, né? Porque como tem 2 escadas, a gente tem 2 possibilidades de caminho o tempo todo. Então, se uma delas tiver 35 metros, tá tudo certo, né? Então, eu fui lá, aí eu falei com ele sobre o ponto da escada, que a gente ia trazer a linha de caminhamento indicada, mostrando para ele, provando que tinha o caminhamento máximo obedecendo a normativa, inclusive considerando layout de cadeira, tudo isso. Perfeito, isso é importante. Não, perfeito. E em segundo lugar, eu falei, pô, cara, vamos pensar nessa aglutinação aqui. Cara, primeiro, preciso te falar que não vai ter normativa para você me pedir isso, né? E segundo, aí eu olhei assim pro projeto e as 2 escadas, elas tinham 1,20, né? Deu ali 4 unidades de passagem no total, né? E cada uma com um mínimo de norma indicado. E quando a gente vai fazer uma escada enclausurada, tem uma coisa que a gente verifica que é o raio de giro dela, né? Então, não sei se a câmera vai pegar aqui, eu fazendo um compasso com a mão, mas essa aqui é a largura da escada, e quando você vai dar a volta, precisa ter esse raio de 1,20 em volta para a pessoa poder sair. E aí, nesse caso, as 2 escadas davam para cá, e você dava essa volta para cada uma sair em uma saída de emergência para trás. Aí eu puxei e fiz esse movimento de compasso para ele, falei, cara, olha, aqui tem 1,20 perfeito para a pessoa poder dar a volta e chegar, né? Então, era uma parada que ia custar para o cliente por uma análise humana que existe, né? Então, a gente precisa estar sempre atento para poder trabalhar junto, para entregar essa segurança viável. E que o Corpo de Bombeiros ia pedir outra escada no local, e que às vezes essa escada não ia ser feita, junto com isso não ia ser feito nada da segurança contra incêndio. Então, por exemplo, esse mesmo local que eu tô falando para vocês, tinha um forro de drywall, e por cima do forro de drywall tinha um forro de madeira, colocado diante, né? E dentro de um local de reunião de público. Então, eles vão provavelmente executar uma questão de CEMAR, que era super importante pro local, às vezes porque a gente conseguiu entregar a viabilidade do cara não ter que fazer uma outra escada. Né? Perfeito, então, é trazer a segurança, né? E explicar também um case que demonstra como a gente precisa estar ciente e consciente do projeto que a gente está apresentando para o Corpo de Bombeiros. Né? Que entra naquilo que a gente estava falando aqui. O bom projeto não é o projeto que é a prova de primeira. Porque assim como pode ter um erro humano nosso, e vai ter, porque a gente não é perfeito, do outro lado, quem chancela o nosso projeto, que é o Corpo de Bombeiros, também pode cometer os mesmos erros. É natural. Por isso que tem essa quantidade de profissionais em volta. Né? E isso é muito positivo. Não, perfeito. Super positivo, assim. Importante você trazer isso, que é um eterno equilibrar de pratos, né? E o que é sensacional disso que você trouxe, Samuel, porque assim, isso quebra aquela ideia do projeto como uma commodity, aquele projeto Ctrl-C, Ctrl-V. Porque olha o nível de detalhamento, né? De você estar ali preocupado com a questão de CEMAR, porque você tem um forro que não está visível, né? Então, assim, é uma preocupação realmente com a segurança. E um outro ponto onde é muito válida, né? A preocupação ali com a segurança das 2 escadas, mas que se a gente não tem mais a minha normativa, e é aquilo, né? Se a gente dificulta o projeto, e a gente sabe, assim, que hoje a gente tem um processo que é assistido, né? O cliente não vai fazer. A verdade é essa. A gente precisa ser muito claro aos fatos que, assim, o bombeiro, o cliente, ele não vai fazer. É um investimento, a gente sabe que é um investimento, mas é o que a gente precisa justificar. E muitas vezes não é um investimento barato. Então, assim, buscar essas soluções é a forma de fazer valer realmente que a segurança vai ser executada naquele local. Sim. Não, e o equilibrar de pratos que você falou, ele só existe porque a gente se preocupa realmente com a segurança do nosso cliente. Senão não ia ter prato nenhum para equilibrar. A gente ia lá, ia fazer o projeto que fosse, ia fazer um esqueminha para poder aprovar. Né? Então a gente falou sobre o processo assistido, é um processo onde a responsabilidade fica entregue, não tem como falar que não completamente, é completamente pro responsável técnico. Sim. Então assim, a responsabilidade está colocada para quem vai entregar as fotografias no Corpo de Bombeiros, assinando que aquilo é verdade, e declarar que aquilo é verdade. Né? Então a gente tem um processo assistido, onde a gente entrega um auto circunstanciado e uma declaração. E é isso que indica quais são as condições que estão no local. Não mais obrigatoriamente o Corpo de Bombeiros vai no local para isso. Né? Então é equilibrar o prato no projeto para que um bom profissional possa se responsabilizar
executar e certificar na parte do CA. É assim que a gente entrega segurança de verdade para as pessoas. Sensacional. E aí a gente também precisa olhar para uma coisa, né? Assim, a gente olha para o Corpo de Bombeiros como alguém responsável, mas é nesse momento, quando ele passa para a gente a responsabilidade da gente fazer um bom laudo circunstanciado, esse laudo com fotos, né? A gente fazer um bom projeto, a gente assinar como responsável técnico, ser fidedigno, fazer a RT direitinho, fiscalizar, não só emitir o papel, não só assinar, né? A gente como engenheiro também tem que dar o exemplo, né? Quando a responsabilidade é nossa, a gente tem que ser exemplo e vice-versa, como bombeiro também é. Então, os dois, foi o que a gente estava comentando agora, né? O melhor dos mundos são os dois trabalhando juntos, a gente está falando de segurança, né? Exatamente. Pô, perfeito, sensacional. E sabe o que eu lembrei aqui, Mário? Eu lembrei muito do caso da Serpro, e aí podia trazer também um pouquinho para debate, aquela questão do projeto que a gente pegou, que tinha um encaminhamento, tinha algumas bombas. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, por favor. Até parecido com essa ideia que o Samuel estava falando, vou partir do ponto da inviabilidade, né? Acho que o projetista, o profissional que está ali executando o projeto, elaborando o projeto, ele precisa ter a consciência de que não é só um papel que você vai aprovar e pronto. Porque a gente sabe que tem gente que a ideia principal é aprovar. Mas muita gente esquece que aquilo tem que ser executado. Não adianta eu ter um projeto todo certinho, de acordo com as normas, aprovado, e aí você chega no local e você não tem nada daquilo feito, nada daquilo executado. Então, a gente precisa pensar nisso e sempre estar em contato com o cliente, principalmente quando tem essas questões de mudança estrutural. Será que o cliente vai fazer? Será que não tem outra solução mais viável para que ele, de fato, execute, regularize a edificação e não somente um papel, um projeto? Então, e aí o Kleber veio com esse outro caso muito similar. Ele já tinha um projeto aprovado, ele já tinha o laudo de exigência, o certificado de aprovação, que é o que aqui no Rio de Janeiro é o AVCB. Uhum. Eles já tinham isso no papel, mas quando nós chegamos até o local para verificar, não tinha nada construído, não tinha nada executado. Então, no caso de lá, foram várias CMIs, né, casas de máquinas de incêndio, e lá tem diversos prédios. E aí, o projetista anterior, ele aprovou dessa forma, com uma CMI em cada prédio. E aí, o proprietário ele falou, é inviável, não construíram, eles não executaram isso, apesar de estar aprovado lá no processo. Então, nós estamos fazendo novamente do zero um novo projeto, um projeto viável, um projeto que a gente já alinhou com o cliente, com o proprietário, né, de que vai ser executado. E tem necessidade de tantas CMIs? Não tem. Aí, outra coisa, tubulação de hidrante. Várias desnecessárias, que encarece muito a execução, né, que foi aprovada, né, tá de acordo com a norma, ok, só que estava superdimensionado. E no caso, né, do projetista anterior, ele não pensou se seria executado ou não. Ele pensou em aprovar. Ele conseguiu aprovar, mas a execução? Não teve execução. Então, nós estamos com esse caso aí também bem parecido com o seu. Não, total. O nível de consciência dos construtores, às vezes, não vai ser tão elevado, né? E a gente precisa trazer esse pessoal, tem um gasto aqui. Sim. Tem uma coisa aqui que não é só um extintor num canto, uma placa no outro. A gente precisa olhar para isso com mais calma. Eu fiz vou soltar mais um vídeo sobre isso, já fiz um conteúdo, vou fazer outro, sobre o relatório, né? Que foi algo que eu aprendi no mercado de trabalho, com um grande profissional, e eu levei isso para a vida. Que, cara, você precisa fazer uma análise prévia, relatada, documentada com o teu cliente quando ele se trata de construção. Quando alguém realmente vai fazer uma obra ali, seja na parte das instalações, quanto principalmente nas verificações de saída de emergência, de controle de materiais, né? Porque assim, vamos lá, tá entrando agora na área de incêndio, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Boa. Deixa eu te explicar uma coisa. Não vai ficar só na instalação. Não para na instalação. A gente tem compartimentação vertical, que fala sobre distanciamento das ventilações numa fachada. A gente tem dimensionamento de saída de emergência, que vai falar até se o seu corrimão ou o seu guarda-corpo da escada rouba uma largura
efetiva para tua saída ou não, e vai falar se a tua escada tem que ter 1,20 ou 1,65, que é um erro gigantesco que pode acontecer. Sim. Né? Você tem controle de materiais de acabamento. Para quem estudou minimamente a tragédia da Boate Kiss, sabe que ali tinha um forro que era completamente reativo ao fogo, né? Que ali tava tudo certo para dar errado. Não, é bizarro. Assim, dá para pesar o clima muito fácil falando desse caso, que foi o que trouxe o Semar. Eu comento com a Mari que a Boate Kiss, assim, o caso é trágico, mas assim, a análise, ela é tão bizarra que fica cômico. Como tem alguns eventos que acontecem, não vou falar sobre, mas assim, acontecem alguns eventos aqui que, na prática, que a gente vê no dia a dia, que assim, a gente tá falando de vida, só que assim, é tão bizarro que é cômico. Sim. Mas, desculpa te interromper. Não, mas é um caminho, né? A gente ridicularizar erros desse tamanho é um caminho. Sim. Se a gente for falar do Semar, da Boate Kiss, se a gente for falar de Semar, já é... Pô, cara, a gente teve questão de Semar no Joelma. Se eu não me engano, no Joelma. Ou Joelma ou Andraus, né? Que teve grandes incêndios que marcaram a história, né? Joelma e Andraus nos anos 70, Boate Kiss em 2013. E no Joelma, se eu não me engano, tinha uma penca de divisória de madeira. Nossa. E teto também, um negócio desse. Só pra quem não conhece, explica um pouquinho o que é Semar, Samuel, pra gente. Perfeito. Semar é controle de materiais de acabamento e revestimento. Então a gente vai verificar a reação ao fogo dos materiais que revestem uma superfície. Então aqui, por exemplo, a gente tem um carpete que eu tenho certeza que foi tratado com ignifugante. Com certeza. Com certeza. Né? Então o carpete está seguro. O teto é de gesso, aparentemente. Se for de gesso, tudo certo. Se for de drywall, a gente precisa da especificação do fabricante do drywall. E aqui uma parede com pintura, que é uma grande problemática, pintura, porque ninguém de pintura entrega relatório do Semar. Né? A gente tem que sambar para conseguir regularizar isso no Rio de Janeiro, é um problemaço. Né? Mas basicamente é o seguinte, gente. Os materiais não podem reagir ao fogo de uma maneira que complique a situação de incêndio. Então, por que eu trouxe a questão da Boate Kiss? Boate Kiss tinha um teto de forro que, assim, tá tudo certo para dar errado. O teto de forro não só era reativo ao fogo de uma maneira que não podia, como ele soltava, na combustão dele, ele soltava o mesmo gás que determinados alemães, nos anos 40, utilizaram em câmaras para poder matar judeus. Então, sim, foi bizarro. Foi bizarro o que aconteceu ali e foi algo que uma verificação de Semar teria evitado, claramente, né? Então, assim, falar que alguma coisa chega a ser cômica, eu lembro de um caso que é do Berto, do IPT, que eu nunca esqueci. O Berto escreveu uma norma sobre controle de materiais nos anos 80. Mano, isso é bizarro. Nos anos 80. Aí acontece algum incêndio, alguma tragédia, alguém liga pro Berto e fala: opa, tem alguma coisa aí pra... Lembrei de você, né? Nossa. Nos livros também do movida Tamo da tragédia, Brentano, né? É triste. Ele fala sobre isso. O Tamo Brentano, ele fala sobre isso, que assim... E aí não é só na prevenção contra incêndio, né? A sociedade brasileira, ela é reativa. Até em outras áreas, Perfeito. né? Que nós somos especialistas em prevenção contra incêndio, mas assim... sempre funciona assim, com a reatividade. As legislações são alteradas, mudadas, enfim, evoluem, que ainda também tem essa outra questão. Não, mas até gostaria que você falasse um pouquinho. Conclua o relatório depois. A gente poderia falar um pouquinho sobre a questão do seguinte: muitas vezes sim, o cliente ele vê que a legislação foi alterada, né? Que a legislação, na verdade, evoluiu, e aí ele vê aquilo, antes eu não precisava de extintor, agora eu preciso ter 2 extintores. Isso é uma questão de segurança. A legislação reagiu a algum incêndio que teve, ou alguma coisa que ela viu ali que poderia melhorar. Então a legislação de incêndio, ela está sempre melhorando para nossa segurança. Isso. E depois fala um pouquinho sobre isso também, pra gente. Vamos. Eu tava falando sobre relatório, aí eu fui explicar. É isso. Não, tá assim ótimo, mesmo. maravilhoso. Mas vamos lá, voltando à questão do relatório, acho que uma abordagem muito legal de colocar é a seguinte: o relatório, ele é você se anteceder, né? Então, você que procurou um projeto de segurança contra incêndio, você já está se antecedendo.
Você está se antecedendo a uma tragédia, independente Sim. se for um bombeiro que te entregou uma notificação ou se você entendeu que é uma responsabilidade sua e você se movimentou para isso, né? E o relatório é você se anteceder com o teu cliente. Então, principalmente para quem vai construir, para quem está fazendo um projeto que ele vai levantar parede, concreto no local, ele precisa ter certeza que a escada dele tem que ter 1,20 e não 1,65. Então é isso que o relatório traz. Eu pego o arquitetônico de um cliente que vai empreender, né, uma construtora, uma incorporadora, e eu analiso tudo de maneira prévia, né, dou os avisos, extintor vai ter que estar tantos, hidrante se faz assim, deixa tanto de RTI, de reserva de água lá, de reserva prévia, que eu ainda não tenho o número exato, mas se você deixar tanto a gente não vai ter problema com isso. A tua escada tá ok, você vai usar corrimão guarda-corpo, porque isso muda na tua largura efetiva, como é que vai ser isso? Então traz toda essa conversa no início do teu contrato de projeto, documenta isso por e-mail, né? E inclusive a depender do teu acordo, já joga de volta para esse cliente, porque às vezes o arquitetônico é dele. Sim. Então ele que é o responsável para poder ajustar aquilo ali e te devolver para você poder chutar pro gol depois o teu projeto, né? Então, Perfeito. de novo, não é só instalação. E uma outra abordagem muito legal parabéns para você que se antecedeu, porque a nossa sociedade inteira é reativa, Super. né? Então, se você foi na notificação do bombeiro, você não esperou a multa, né? Se você foi na multa, você não esperou a interdição. E dá pra pensar qualquer tipo de pior caso, né? Então, todo momento que alguém procura um projeto de prevenção, procura estar de acordo com as normativas e com a segurança, parabéns. De verdade. Você né? teve ali um passo à frente. Você não exa- foi reativo, né? Exatamente. Você evitou uma reação de última hora, né? Se você não foi interditado, você, de alguma maneira, você evitou uma reação. E quanto antes, mais parabéns você tá. Né? Perfeito. Se você entregou o teu projeto arquitetônico do teu empreendimento para um profissional de incêndio olhar antes de você dar Sim. entrada no teu projeto legal, antes de você pegar dinheiro da caixa para poder fazer a tua obra, aí você tá de parabéns máximo. Não, sensacional, Samuel, perfeito, porque isso é uma dor também muito minha que a gente vê no dia a dia, né? A dor de todos nós. Porque eu vim de construção civil, né? Vim de obra civil, vim de uma construtora grande do Rio de Janeiro, não vou citar o nome. E aí, assim, o projeto de incêndio, ele é lembrado quando você faz o planejamento do cronograma de obra, muitas vezes não entra, tá? Não entra. Hoje em dia eu acho que um pouco mais, realmente, as coisas estão melhorando a passos lentos, mas estão melhorando. Ou então entram, assim, muito depois. Então, por exemplo, a gente entrou em várias obras comerciais onde a prevenção contra incêndio era pensada depois de estar feita a instalação elétrica, a instalação hidráulica, o budget já está definido para tudo. Né? Então, assim, cara, o orçamento para tudo já foi. Beleza, galera, esquecemos do incêndio. O que sobrou do orçamento para a gente tentar comprar um projeto de incêndio? Aí vem um projeto mais barato, aí gera todo esse ecossistema de coisas que não funcionam. Retrabalho, né? Aí eu tenho que fazer, cara, beleza. Aí você vai fazer a obra, cara, então, é o seguinte, meu orçamento tá baixo aqui porque eu já gastei. Aí tu quer passar a elétrica, pô, mas a elétrica já tá passada. Aí você precisa passar, pô, uma elétrica dedicada. Então, assim, você antecipou isso. O melhor dos mundos seria isso, as pessoas procurarem a empresa de prevenção no arquitetônico, procurarem a empresa antes de começar a executar o serviço. E aí eu queria muito, Samuel, a tua opinião sobre o seguinte. Existem ali 3 polos. Né? Eu tenho o corpo de bombeiros como legislador / fiscalizador, a gente tem a empresa de incêndio que faz o projeto e a instalação, e a gente tem o cliente, né? Que é quem consome isso de alguma forma. Como que esses 3 polos, no teu ponto de vista, devem conversar? Em que momento? Como que você acha que no dia a dia poderia melhorar ou não essa tríade aí? Cara, deixa eu puxar uma sardinha e falar que isso conversa bem quando você tem consciência do teu projeto. Então, vamos entender a gente como interlocutor. Total. Que é a gente que fala com o bombeiro e a gente que fala com o cliente. Sim. Né? Então, eu trouxe o caso aqui da igreja de São Gonçalo. Eu estava consciente do projeto que foi feito, né? Então a gente foi até o local, a gente defendeu a segurança, a gente defendeu o cliente e, de certa maneira, até o bombeiro, dependendo, eu defendi. Sim. Porque eu também falei pro cara, se eu perguntei pra ele se ele tinha normativa pra me cobrar aquilo, quando ele percebeu que não tem, ele falou, pô, então eu tenho normativa pra poder conseguir deixar passar esse projeto da maneira que tá, porque ele realmente tá seguro, né? Então, nós somos interlocutores porque talvez nós sejamos o
O ponto ótimo do conhecimento. Deixa eu tentar explicar isso por vivência. O cliente é leigo. Sim. O cliente é leigo. A Mari tem anos de experiência em projeto. O bombeiro, o analista, talvez não tenha. Sim. Natural. Natural, gente. É como isso as coisas são. é né? como as coisas são, sabe? A gente precisa aprender a lidar e a ter uma boa interlocução com esse pessoal. Esse é o ponto. Então, se a Mari tá 100% consciente dos projetos dela, ela vai até o bombeiro e ela vai saber defender a segurança viável do cliente, que era o que a gente estava falando aqui. E é assim que a gente consegue trabalhar bem, sabe? Então, a gente vai equilibrar esses pratos. São os pratos que a gente tem para equilibrar. Lá no começo, né? Total mesmo. Falando sobre relatório, eu lembrei de um outro case de projeto que foi de um clube em Niterói. Era um local que ia reformar ainda, né? E esse arquiteto, a gente podia poder citar nome, né? melhor não. Deixa Mas esse seria a citação mais positiva do mundo, porque ele foi um cara que, por um mínimo contato com segurança... Positivo pode citar que não vai dar processo. Mas ele, por um mínimo conhecimento de segurança contra incêndio, que ele teve lá, por alguma experiência dele, ele sabia que era algo que poderia dar problema, principalmente para um projeto de um clube. Sim. Então ele foi, procurou a gente foi presencialmente no local, porque era uma reforma, né? E a gente discutiu já uma intervenção. Porque lá sim ia ter que ter obra civil para abrir mais escada, para poder ver como é que ia fazer os escapes dentro de normativa, dentro da segurança. Case de sucesso. Sim. Deu tudo certo. E inclusive teve lá um bilhete com o corpo de bombeiros. A gente foi até lá, fez a consulta técnica, explicou o nosso ponto de vista do projeto, mostrou que estava dentro da normativa. Tudo certo. Projeto aprovado, obra segura. E um ponto de vista é que assim, e foi mais barato. Foi. Imagina ter que fazer essa intervenção pós-projeto aprovado, Sim, que também nossa. assim, Exato. uma cultura muito forte aqui no Rio, que é o seguinte, acho que até a nível Brasil, né, às vezes a gente fala do Rio por experiência, mas a gente tem muito contato com pessoas de fora do estado, né, nós três, a gente sabe que é muito parecido. Do cliente tá, assim, é aquilo, né, sempre em cima da hora, cultura reativa, então ele entra com a aprovação, ele te contrata e já quer executar. Né? Ele fechou o contrato contigo hoje, no dia seguinte ele fala assim, vou começar a obra, o que eu faço? Ele fala, calma aí, eu nem analisei ainda o projeto. Então, essa antecedência, ela gera também uma economia financeira no bolso do cliente. Sim. De tempo, de dinheiro também, né? Defendo muito que o projeto de prevenção contra incêndio ele tem que ser pensado lá atrás, junto com o projeto de arquitetura. Né? Antes da gente levantar um prédio, de fazer uma escada, de pensar em fachada, de pensar em saída de emergência, né, de porta. A gente tem que pensar isso junto com o projeto de arquitetura. Que é o que o Cleber tá falando. Vou começar a obra. Tá, peraí, mas a gente não olhou ainda, né? A gente não analisou o que vai precisar, quais são as dimensões mínimas. E isso é até uma forma da gente quebrar essa ideia, essa barreira de sermos movidos pelas tragédias. Que é algo que acontece muito na prevenção contra incêndio. Teve uma tragédia, aí tá na televisão, tá em todos os jornais, tá todo mundo comovido. Aí que as pessoas começam a pensar, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos pensar em colocar um extintor, vamos pensar em levar pro bombeiro. Tá, mas e antes? Por que ninguém pensou? Né? Então, a gente evita retrabalho, a gente evita custos desnecessários que podem ser evitados com esse pensamento lá atrás com o projeto de arquitetura. E também tragédias, né? Que a gente vê, infelizmente, ainda tem bastante, né? No micro e no macro, né? Sim. A questão de você se anteceder. Eu não sei se você viu isso, Samuel, aqui em fevereiro, saiu uma reportagem que o Rio tinha em média 14 incêndios em imóveis por dia. Os números são bizarros. Os números são bizarros, né? E aí, assim, trazendo isso... Cara, você que é aqui residente do Rio também, cara, como é que você vê hoje o mercado, o cenário da prevenção no Rio? E acho que é nível Brasil também, a gente consegue falar no nível Brasil. Cara, se encaixa muito no que a gente estava falando, né? É um mercado reativo, quem se antecede minimamente a isso tá super de parabéns, né?
E é um mercado... vamos lá, como é que eu posso colocar? É um mercado que está melhorando em questão de qualificação. Legal, isso é importante, Né? Então a gente... Qualificação técnica. Exato. Acho que é Exato, qualificação geral. exato. Então, assim, existe um caminho que é necessário, inclusive, de você botar a cara, começar a fazer os seus projetos, né? E ir aprendendo até junto do CBMED. Você recebe uma pendência aqui, outra ali, você vai aprendendo norma por conta disso, né? Só que, havendo profissionais disponíveis no mercado, pessoas para te colocar no caminho, puxando a sardinha, cursos digitais para você poder aprender, você se municia mais para você esbarrar em menos problemas no teu caminho. Sim. Sabe? Então, você ter qualificação permite que você traga a segurança real para a coisa. Né? Porque se você teve um projeto mal feito, a tua chance de você fazer uma execução ruim ou uma execução inexistente, que infelizmente existe esse nível de esqueminha, essa chance aumenta. Né? Aliás, você fazer não, né? De alguém fazer como um ato de desespero na última gota, no último orçamento de obra, né? Porque pensa nisso somente no final. Né? Então, a qualificação técnica, ela vai ajudar no sentido de você ter menos situações que vão levar alguma coisa de desespero. Então, se você já sabe que tem o SEMAR para poder verificar, você já avisa o teu cliente antes, ele já vai saber desse custo com mais antecedência, e já melhora todo o processo, já coloca mais óleo nessa engrenagem e vai funcionar mais, sabe? Eu falo assim, né? A gente que é da área, a gente sabe que o nosso papel também é educar o cliente. Então, assim, quem está na área de prevenção é um mercado onde, assim, existe o mercado, só que é um mercado, eu falo que é um mercado incipiente, eu falo que, assim, é um mercado novo. É um mercado onde a gente vê pós-graduação agora. Não é um mercado igual, sei lá, um mercado de, vou falar dentro da minha área de engenharia civil, um mercado de pontes, que, cara, em 1800 e lá vai bolinha, já tinha estudo de pontes. Sim. Né? Então, assim, é um mercado novo que precisa dessa qualificação. Assim, o que você trouxe é sensacional, porque você traz a qualificação técnica, e aí, por exemplo, nesse caso específico, vamos dar um exemplo. A construtora deixa sempre para a última hora. Se ela bater lá na hora de fazer o orçamento dela, com três profissionais falarem, cara, olha só, agora a gente vai fazer certo, você vai ter que voltar um passo atrás, abrir todo o teu forro para passar um eletroduto só de elétrica, por exemplo. E não tiver ninguém que faça diferente, o cara da próxima vez vai falar, pô, não quero ter esse custo de novo, não. Vai pensar duas vezes. E tem uma diferença interessante que, tipo, se isso acontece, e você como profissional não avisou ninguém, você não se documentou, ele vai olhar, pô, horrível essa empresa aqui. Horrível. Preciso trocar. E essa vai ser a única atitude dele. Essa vai ser a única atitude dele. Sim. Agora, se você se documenta, se você coloca isso num e-mail, num documento, numa conversa, numa reunião, e o cara falha em não te chamar, né? A falha consegue ficar mais evidente que a do cara, ele pode não admitir pra você, mas a chance dele te contratar de novo é maior e a chance dele se anteceder a isso é maior. Então, hoje, a troca do COSIP em 2018, ela é uma vitória grande também no sentido desse nível de prevenção. Por quê? Porque trouxe a segurança contra incêndio para a parte arquitetônica. Então, saída de emergência, compartimentação vertical e controle de materiais de acabamento não existia. Sim. Não existia. Era padrão. O cara fazia o Ctrl-C, Ctrl-V lá e ia, e dificilmente dava problema. Então, o profissional qualificado vai avisar do problema, né? E o cliente que talvez não seja qualificado vai saber. Agora, mesmo no caso que o profissional ele não avisa o cliente e o cliente não fica qualificado, esse cliente vai ver um problema acontecendo por conta da segurança contra incêndio e aí o pacote todo vai ser antecedido. Então ele não vai cuidar só da saída de emergência no início do empreendimento dele. Ele vai cuidar do hidrante, ele vai cuidar da RTI, ele vai cuidar de tudo. Abre a visão dele, né? Se tu não educa no amor, tu tem que educar na dor, né? Tipo assim, né? Exato. O cara sente no bolso. E assim, às vezes por uma situação de uma distância verga peitoril na fachada,
o cara vai olhar a segurança de incêndio inteira do prédio por causa disso. Porque ele vai ver tudo num tiro só. É aquilo, né? Você chama atenção para um ponto que até então tá adormecido, né? Porque você falou assim, se a gente pegar o COCEP de 2018, cara, a gente está falando de 6 anos. É muito recente, é muito incipiente. Recente. Então, assim, também é isso, é atuar dessa forma para educar o mercado, para que o mercado comece a entender que não, calma aí, eu tenho que ver isso lá atrás e devagarzinho você falou, olha, na engrenagem elas vão, né, é um sistema complexo, né? Um vai puxando o outro. E, Samuel, falando do COCIPCA de 2018, falando em legislação, cara, fala um pouquinho pra gente do sistema híbrido. Sistema híbrido, vamos lá. Não é carro, né? Não é carro, não é carro. Mas é híbrido porque você tem a parte física e você tem também a parte digital agora, né? Então, vamos lá. Corpo de Bombeiros, até início desse ano, quando terminava o processo de aprovação de projeto, né, de análise de projeto, ele te entregava vias físicas com aquele selinho verde do Corpo de Bombeiros na planta, né? Lindíssimo, não vai ter mais. Era bonito. Era bonito era. Bonito era. Chama atenção, né? E era físico, né? Você ia até o Corpo de Bombeiros e retirava esse documento. Então, aconteceu um primeiro passo, né, do Corpo de Bombeiros entrando nos processos digitais, que é que só vai uma via, que é a via que vai ficar anexada com o Corpo de Bombeiros, porque a gente mandava 2 vias da planta física. Sim. Uma voltava pra gente, a gente entregava pro cliente, e uma ficava retida como arquivo do Corpo de Bombeiros, até para fazer lá o processo de empréstimo de planta quando o seu cachorro comer o seu projeto, né? Ele come, acontece. Os cachorros são Vários horríveis. cachorros aí. Deve ser uma delícia a planta do bombeiro. E aí, agora essa entrega vai ser digital, né? Então a gente vai consultar o processo lá. Quando o projeto for aprovado, tá lá. Projeto digital, aprovado, tudo certinho, conforme, com uma criptografia, né? No arquivo lá que você fez o upload no Corpo de Bombeiros, indicando que aquele é o DWG aprovado. Se alguém abrir, mexer uma linha ali, vai quebrar a criptografia, não vai ser mais o projeto aprovado, né? É importante trazer essa consciência, essa segurança porque importante, né? essa é a segurança que a gente tem da não adulteração dos projetos, Sim. né? Existe essa segurança, porque quando a gente baixar, vai ter uma criptografia naquele arquivo. Isso é Nossa, importante. É essa criptografia que garante. Então, receber um DWG de um processo híbrido, gente, vai no sistema do Corpo de Bombeiros e faz a verificação se aquele é o DWG aprovado. Se não for, tem que voltar, tem que pedir de novo, tem que contactar a empresa, o cliente tem que ir atrás dos direitos dele para poder baixar, né? Que é só guardar o protocolo, né? Guardou o protocolo, você tem como consultar de novo o processo, você tem como baixar direto do site do Corpo de Bombeiros, acabou o problema. Tudo certo. Legal. Né? Aí esse é o passo. Tem uma série de regras lá, eu não sei se é interessante a gente discorrer mais sobre elas, se vocês quiserem a gente fala mais. Mas tá lá no aditamento, acho que é aditamento 1 de 2025. Isso. Que traz todas as regras, agora tem cor certa pra colocar as coisas. É espelhado na ideia de São Paulo, né? Sim, sempre, e é bom, né? Assim, não sei se particularmente está sempre atrás de São Paulo seja algo que... Mas é bom, acho que é o maior estado da federação, que tem mais dinheiro. Assim, em questão de processos, a gente tá muito atrás, Sim. né? Só que, deixa eu trazer 2 pontos interessantes. Primeiro, quantos profissionais de São Paulo têm coragem de tramitar um projeto no Rio de Janeiro? Não, ninguém. Não só de São Paulo, de lugar nenhum. Aqui assim, é na guerra. A gente é treinado, meu irmão. Verdade. É treinado igual na guerra. Entendeu? Enquanto eles estão lá, cara, tranquilo, treinando, em lugar controlado, a gente tá, meu irmão, com bomba explodindo, Sério? pisando em mina, sem equipamento de segurança. É loucura. Beleza. Bom ponto. Agora que eu fiz essa pergunta, deixa eu contar um caos. Eu tava na Fire Show e eu encontrei a Michelle lá. Aí a Michelle parou, me deu um abraço e tal. Michelle, um abraço pra Michelle. Michelle é sensacional. Michelle Carol, pô. Michelle Carol. Para todas. Não ninguém ficar com ciúme. Michelle, Carol, Thaís, Vanessa, todo mundo. Ingrid e Vini. Vini, eu te amo. Vamos depois falar do bombeiro na escola, do movimento que o pessoal tem feito, que eu lembrei que a Carol sim. postou, que Sim. ela fez Muito uma bom, parada muito lá. bom. Vamos trazer, vamos. Vamos. Mas voltando ao ponto que era, desculpe. Você encontrou na Fire Show Isso, a Carol. isso. Isso, Michele. A Michelle.
E aí a Michelle, um abraço, tava falando, e aí, Samuca, como é que estão os processos de projeto executivo que você entrega lá no Rio de Janeiro? Ela lançou essa pra mim, né? Porque ela teve uma situação onde ela trouxe pra cá e ela começou a expor algumas diferenças. Então, aqui a gente dá uma especificada a mais, cara. Né? Estados, analistas e analistas, situações, situações. Fato pros dois estados. Mas demonstra um pró que eu vejo no Rio de Janeiro. Sim. Que é você demonstrar uma viabilidade a mais daquele projeto ser executado. Porque quando a gente fala de projeto executivo, por exemplo, a gente já viu projetos de outros estados que vinham só com ponto de sprinkler colocado. Sim, a gente né? já viu alguns projetos. Porque, assim, se a gente pegar a normativa, por exemplo, qual é a especificação que a ANT de sprinkler, aqui do Rio mesmo, traz pra gente, de projeto? Não tem. Não tem. É uma norma genérica que indica a NBR como a fonte para você fazer o dimensionamento. Ela só faz então, o encaminhamento. Exatamente. Vai para a NBR. Né? E aí, por exemplo, vai ter um estado que os caras vão cobrar só você colocar o ponto, e vai ter um estado no Rio que você vai fazer tudo. Você vai posicionar o dreno com um manômetro a 1,5 metro do chão para uma loja de shopping. Né? Então, vai ter uma diferença, vai ter prós e contras também aí nessa história. Eu vou dar uma leve defendida aqui no Rio de Janeiro. Não, super, porque isso que você falou é verdade, assim. E aí, como a gente tem exatamente essa questão do assistido, que você falou desse gap, assim, naturalmente o Rio, quando a gente pensa num projeto, eu sempre falo muito isso. De certa forma, aqui no Rio, a gente também faz um projeto para que seja um projeto que o bombeiro entenda. Sim. Então, assim, a gente começou a tornar o projeto bem complexo exatamente para facilitar, complexo no bom sentido, né? É um projeto mais diagramado, é um projeto com mais informações para facilitar também o corpo de bombeiros, que muitas vezes, assim, eu entendo super a questão de mão de obra, não sei como é que funciona o estado, como funciona o bombeiro lá por dentro, mas eu acredito que, assim, cara, você precisa ter um analista, você precisa estar cumprindo essa função e não necessariamente ele foi, cara... Uma faculdade de engenharia são 5 anos, mais 1 ano de engenharia de segurança do trabalho, mais um tempo prático ou pelo menos, sei lá, uma pós-graduação de engenharia de prevenção contra incêndio. Cara, você pegar um profissional do bombeiro para fazer tudo isso e de repente o cara sai, eu não sei como funcionaria, mas aí você coloca o analista lá, a gente acaba tendo esse papel de interlocutor que você falou. Eu ajudo o bombeiro, também ajudo o cliente para que isso funcione, para que no final a gente tenha segurança real. Total. Isso fica com que os projetistas aqui do Rio realmente sejam muito top, tá? Galera? Então, não, mas Real. Eu não duvido, não. Entendeu? Sim. Há profissionais e profissionais, natural. Sim. O profissional que tá assistindo a gente aqui já tá com 500 pontos a mais. Né? Isso eu concordo. Mas a gente passa por uns bocados aqui no Rio de Janeiro que treinam a gente, fato, né? Que treinam os nossos projetos, a qualidade dos nossos projetos, né? E tem todo um lado positivo nisso também. Vou aproveitar agora, vou dar um passo para deixar você na cara do gol. E o que a gente pode fazer para a vida ficar mais fácil, não precisar passar por tantos desafios desse aqui no Rio, cara? Você tem alguma ideia? O que você sugere pra gente? Cara, eu queria tanto que tivesse um curso elaborado com base Já pensou? Nas coisas do Rio de Janeiro. Seria tão bom. Eu queria tanto que alguém reunisse, sabe? Explicasse por que tem cada normativa, como é que funciona. Que fosse aplicasse isso no projeto. Lá do processo até sprinkler. Poxa, imagina se alguém abrisse um requerimento para poder explicar como é que faz o requerimento. Isso, aquele sistema lá que explicasse como usa. É o processo físico. Caraca, mano, ia ser bom. Será que tem essa solução? Ia ser muito bom. Ia ter que ser um negócio robusto, né? Tipo uns 7 módulos com umas 80 aulas. 80 aulas? Precisaria São quantas horas de... Caraca, não tem esse número. Não tem. Depois traz esse número, que é muita coisa. Vou jogar de comentário. Joga no comentário. Realmente, assim... Tem um tempo lá, né? Eu vou colocar 32,58. É outro nível. É outro nível. É questão de botar a cara pra trazer o conteúdo, né? Sim. Hoje a gente acredita que a gente tem essa capacidade de treinar pessoas. Eu me vejo muito fazendo isso, muito mesmo. E é isso, a gente se dedicou, parou lá, a gente vai estar fazendo uma manutenção, a gente subiu uma aula de NT105 esses últimos dias, pensando justamente nessa demanda, porque a gente teve uns feedbacks sobre. Sensacional. E era importantíssimo, não tinha ainda, eu fui lá, gravei no sábado, editei, vamos lá, joga isso aqui e a gente vai estar escutando, né? Você vê, né? Vocês sabem,
vocês adquiriram o curso, comecei a encher o saco de vocês pedindo feedback, pedindo as coisas, porque a gente precisa saber o que tá entrando, o que não tá entrando, Sim. como é que tá funcionando o curso. Você Até vê, agora né? tá sendo positivo, mas a gente vai Sim. fazer Super, os você vê, né? ajustes. Essa melhoria contínua, né? Essa mentalidade Isso. faz com que você tenha um treinamento cada vez É melhor. isso. Então, assim, é super recomendável. Para quem, É pra quem já tá na área, para quem quer entrar na área, cara, adquire o curso. E, cara, vamos aproveitar para falar do projeto lá da Carolzinha. A Carolzinha. Ah, sim, Da perfeito, escola. com certeza. Então, estivemos juntos na última pré-weekend, né? Sim. E lá a gente teve com a Sargento Daiane. A Sargento Daiane trouxe. Só um minutinho. Pessoal, para quem não sabe, o Preview Weekend é um evento anual, onde, acho que, assim, para mim, os maiores projetistas do Brasil estão reunidos lá. E, assim, não vou falar muito, mas quem quiser procura lá no Google, então procura a gente. Procura saber o que é essa Preview Weekend, tá? Isso aí. E a gente teve com o Sargento Daiane. Um abraço, Sargento Daiane, parabéns pelo seu trabalho. Sensacional. E ela mostrou pra gente o projeto Bombeiro na Escola, que visa ensinar, conscientizar as crianças para situações de incêndio, para situações de sinistro, né? E aonde a gente ataca na cerne, nas esponjinhas que são as crianças, Sim. né? São os adolescentes, no espaço que é a escola, né? E a gente ensina a importância da prevenção real contra incêndio, né? Nessa última oportunidade a gente aprendeu muito que existe a prevenção, muito mais prevenção do que a gente faz, né? Sim. Então, o cara do parabéns infinito. Com fogos O cara do e parabéns infinito é o cara champanhe. que ensina o filho dele a se virar numa situação de incêndio, porque esse se antecedeu total. E aí a gente entendeu que a gente podia atacar nesses sentidos. Então a gente viu a Carol com a Michelle numa escola, a gente viu já a Cris fazendo alguma coisa, Cris Line do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Eu Norte? acho que é Rio Grande do Acho que é, Norte. desculpa, Cris. Eu também não sei de cabeça. Se eu errei, desculpa, Cris. Se eu errei, foi tentando acertar. Isso. A gente viu uma galera já se movimentando. A gente já tá com umas ideias lá na meta também para poder desenvolver. Provavelmente legal. já vamos falar com vocês, vamos se movimentar aqui no Rio também para trazer isso, cara, que o pessoal só ganha, mano. Sim. Vambora. Só ganha. Não tem perda nenhuma. É contactar, levantar uma coisa, se tiver um custo é minúsculo, mínimo. Investimento, É um investimento de tempo e pouquíssimo dinheiro, se for dinheiro, que é imprimir cartela, arrumar um horário, um deslocamento até o local, né? Que é isso, né? Vale O super a resultado pena. que a gente pode ter, né? Com certeza. Muito bom e assim, e mostra que devagarzinho tem sementes plantadas ao longo de todo o Brasil aí, né? A gente sabe Sim. que tem uma Sim. galera, a gente citou aqui pessoas que estão sempre junto com a gente. Eu tenho certeza que vão assistir esse podcast e vão estar conosco. Fazendo um link com a nossa conversa, né? Vamos supor que o teu filho e teu neto queiram continuar no teu legado, trabalhando com projetos de prevenção. Diminui a quantidade de pratos que ele vai ter que equilibrar. Com certeza. É isso. É exatamente isso. Acho que pra Né? tudo- Então, profissionais do futuro vão encontrar pessoas que querem ajustar as suas condições, que se preocupam já, que tem algum alerta em relação à segurança contra incêndio. Legal. Né? É isso. Né? É um trabalho que a gente vai fazer que a gente não vai ver os frutos. Excelente. Pessoal, infelizmente, eu sei que já tem gente. Eu sei que já tem gente chorando em casa, assistindo. Mas infelizmente, deu nosso tempo, tá? Samuel, cara, quero que você deixe aí uma dica, final, um recado. Quero super agradecer a sua presença. Eu quero já deixar o convite pro próximo. Eu quero muito que você volte Sim. aqui. E assim, a gente tem como agradecer, mas deixa um recado, pessoal. Deixa uma dica. Cara, previna-se, prepare-se, né? É muito sobre isso, né? Então, se você tá aqui, o algoritmo te trouxe aqui por algum motivo, eu quero que você pegue esse conhecimento e você aplique, cara. É isso. Se o que a gente falou tocou você em algum sentido técnico, em algum sentido ético, o que seja, pô, transforma isso em prática, cara. Se você acha que adquirir conhecimento é interessante para você, vai lá e adquira e continua seguindo a gente aqui nas redes. A gente já tá entregando muita coisa aqui gratuita para você já ir aproveitando. Se você acha que ensinar o teu filho a uma situação de incêndio é interessante, vai lá e ensina e vamos agir, né?
a Legal. gente multiplicar. Sensacional, que assim, a gente está entregando valor e aí a gente doa nosso tempo, às vezes tem investimento financeiro. Para gerar esse valor, cara, acho que quem está assistindo, quem está recebendo, pode minimamente só fazer o seguinte, agir. Sim. Só precisa agir que pra gente já vale. Né? Compartilhar também, né? Mandar para todo mundo que pode, de alguma forma, não só obter o conhecimento, mas também expandir e aplicar, que é o que o Samuel falou. Se você aplicar o conhecimento que foi passado aqui, a gente falou bastante, a gente trouxe muita coisa. O Samuel é uma fonte infinita de conhecimento, de aprendizado. Pô, então, assim, a gente já tá fazendo a diferença, né? Então, essa é a ideia, conscientizar. Sensacional, Mari. Perfeito. Mari, obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme ter você aqui do meu lado. Eu que agradeço, muito feliz. Você pulou o muro hoje. Samuel, mais uma vez, não tem como te agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Ao pessoal que está assistindo, eu agradeço. Eu vou pedir a gentileza de comentar, curtir, compartilhar. Me segue lá nas redes sociais, @KleberGouveia_. Me segue @Rogofire também. Isso aí. Samuca. Metaincêndio.ensino e Samuel Brum Eng. O nome do treinamento é? Projetos lucrativos, método projetos lucrativos. Perfeito. Isso aí, Mari, show. algum recado? Se tiverem alguma dúvida, comentem. Busca a gente nas redes sociais também. Pode conversar com a gente é bem Super. abertos a conversas, a tirar dúvidas. Estamos aí para trocar ideias, né, informações. Olha, eu acho que assim, só faltou a Nayara aqui e até as 4 principais fontes de conhecimento gratuito no Rio de Janeiro. A gente tentou trazer... A verdade, modéstia à parte, a verdade é essa. Vou mandar pra Nayara, cara, faltou você. Eu entendi que você não pôde vir hoje, mas já fica o convite e a gente vai te trazer Na aqui. próxima. Perfeito. Pessoal, obrigado. É isso, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.